mas nós estamos focados no assunto de que Deus ele tem um cuidado por todos nós, mas principalmente por aqueles que têm afinidade com Ele, aqueles que creem nele, aqueles que o honram. Sim, Deus tem um cuidado especial. Inclusive, ele não isenta de essas pessoas passarem por perigos, passarem por provas, passarem por situações de dificuldades. Não, ele não impede. A ovelha, ela vai sendo guiada pelo pastor, junto com todos os demais rebanhos, porém, a ovelha tem a liberdade de sair, até mesmo de se desviar daquele caminho da opção dada pelo pastor, né? Muitas vezes algumas ovelhas têm essa liberdade de sair e depois o pastor vai atrás dessa ovelha, porque existem muitas ovelhas que se perdem pelo caminho. Elas costumam acompanhar o rebanho, porém em algum momento alguma coisa as distrai, nem que seja um pássaro ou qualquer outra coisa que elas olhem e que as distraia daquele caminho em que elas estão sendo conduzidas. Mas ao ouvir a voz do pastor ao longe, as ovelhas com certeza reconhecem essa voz e o pastor então vai em busca da sua ovelha, como na parábola de Jesus, que fala sobre o pastor buscando a sua ovelha perdida e se alegra e faz uma festa com aquela ovelha que estava perdida, né? Então, Deus ele nos encontra, Deus ele marca um encontro com cada um de nós, que muitas vezes nos desviamos do caminho dele, mas muitas vezes estamos seguindo na inocência, no compromisso, muitas vezes até mesmo na nossa infância, quando nós somos ensinados e por natureza, na nossa infância, na nossa mais tenra infância, nós temos uma percepção de Deus que depois, ao nós crescermos, pode ser modificada pela ilusão deste mundo e também pelos conceitos falsos sobre Deus que nós recebemos, principalmente na adolescência. Então, aquela inocência e aquele prazer, aquela situação de confiança que nós tínhamos anteriormente, que é natural do ser humano, ser confiante em si mesmo e confiar em Deus. Sim, na nossa infância nós confiamos totalmente, porque embora nós não saibamos, nós não tenhamos uma visão muito ampla do mundo na nossa infância, porém, nós estamos principalmente nas mãos do Criador e nas mãos dos nossos pais, daqueles que cuidam de nós materialmente, e nós temos essa percepção como uma percepção de Deus. Percebemos isso como sendo um cuidado de Deus para conosco. Mesmo que nós muitas vezes passamos por aflições, às vezes as famílias passam por situações de dificuldades e às vezes as crianças sofrem, né? Nesses sofrimentos da nossa infância, que muitas pessoas passam por isso, nós muitas vezes vemos como que nós fomos depois resgatados e como depois nós podemos superar essas dificuldades. E isso não é somente algo natural, porque muitas vezes uma grande parte das pessoas, e a tendência é sempre essa, de que as pessoas desanimem, de que as pessoas se deixem vencer, sim, mas nem todas fazem isso. Por quê? Porque existe alguém por trás, que a pessoa muitas vezes não sabe o que é, mas existe alguém por trás que é o Criador, que está incentivando aquela pessoa para viver, para experimentar novas experiências, para vencer os desafios que muitas vezes a vida nos oferece. Depois de um certo tempo, muitas vezes nós até esquecemos desse passado
cruel, mas onde nós superamos e seguimos em frente, mesmo com as marcas daquela parte da nossa vida onde nós sofremos. Sim, meus amados irmãos, Deus, ele mostra o cuidado que ele tem por nós. Muitas vezes as histórias de superação são uma fonte de inspiração para nós que somos cristãos, porque nós vencemos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Jesus Cristo, ele se entregou por nós, ele fez a sua parte como Deus, assim, ele ressuscitou dentre os mortos e nos dá a oportunidade de nova vida, ou seja, ele nos dá a oportunidade de nós superarmos esse desafio, de nós até mesmo esquecermos tudo aquilo que ficou para trás e reformularmos a nossa vida, nascermos de novo, nascermos da água, nascermos do Espírito, nascermos da palavra, nascermos da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. É o novo nascimento que a Bíblia tanto menciona, principalmente João capítulo 3, com Nicodemos, né? A famosa discussão teológica de Jesus com Nicodemos, apresentando Jesus para Nicodemos um novo caminho que deveria ser seguido, não o caminho da religiosidade em si, mas o caminho da esperança, o caminho da espiritualidade, o caminho de o ser humano poder se recomeçar a sua vida, mesmo depois de velho. Não é depois de morto não, viu? Que depois de morto, diz a Bíblia que nós só vamos ter o designado juízo de Deus. Nós vamos para o juízo, vamos enfrentar o juízo de Deus depois da morte. Mas, mesmo depois de velho, o ser humano que foi incrédulo, que sempre viveu à margem da vontade de Deus e sempre fazendo ou querendo fazer a sua vontade, nem sempre dando certo, ou às vezes até dando certo, mas em certo ponto da vida da pessoa, a pessoa pode recomeçar muitas coisas, mesmo na velhice, enquanto a pessoa está viva. Jesus falando para Nicodemos que não deveria ser uma pessoa muito nova, ele deveria ser uma pessoa já de uma certa idade e ele deveria nascer de novo. Não é depois de morto, é nascer ainda vivo. Jesus estava se referindo a isso, é nascer enquanto nós estamos vivendo, nascer de novo enquanto nós estamos vivendo, ou seja, ter uma nova experiência, uma nova perspectiva agora de uma forma espiritual e não simplesmente material.